Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O dia 20 de novembro marca o início da Copa do Mundo de 2022 no Catar. No próximo domingo, os donos da casa abrem o Mundial encarando a seleção do Equador. A expectativa aqui é muito grande e muito embora a gente ainda não tenha um número muito significativo de brasileiros aqui no Catar, tem muitos torcedores da seleção brasileira. Aliás, a gente andou pelas ruas do Catar e a única camisa de time que a gente vê aqui é a camisa de time do Brasil. Esta é a primeira vez que uma Copa do Mundo será realizada no Oriente Médio. Também é a primeira vez que o torneio é disputado no final do ano, já que as temperaturas ficam muito elevadas durante o verão no país, nos meses de junho e julho. Dentro de campo, a Copa também terá novidades. A FIFA autorizou o aumento do número de substituições durante as partidas das tradicionais 3 para 5 mudanças. E os técnicos também puderam convocar mais jogadores. A principal surpresa da lista dos 26 convocados por Tite foi Daniel Alves, o lateral direito que tem 39 anos e vai conseguir o marco de ser o jogador mais velho que já disputou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Se por um lado as seleções aumentaram, por outro, o palco da Copa diminuiu. Este é o menor país a sediar uma Copa. E isso significa que os fãs poderão ir a mais de um jogo por dia. Leva apenas 1 hora para viajar entre os estádios mais distantes do Norte e do Sul. Mas, além das curiosidades, a Copa do Catar também acumulou polêmicas desde que o país foi escolhido como sede do Mundial. A começar pela própria disputa para receber o torneio, que entrou na mira das autoridades dos Estados Unidos por suspeita de pagamento de suborno na eleição que deu a vitória ao Catar. O país também foi alvo de denúncias de órgãos internacionais que apontaram violações dos direitos dos trabalhadores durante a construção da infraestrutura para o torneio. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, no ano de 2020 foram registrados cerca de 500 acidentes graves e outros 50 acidentes fatais relacionados às obras da Copa. Questionado sobre as denúncias de más condições de trabalho no Catar durante as construções dos estádios, Blatter destacou que a FIFA alterou os critérios de seleção de países sede em 2012, passando a levar em conta condições sociais e de direitos humanos. Presidente da FIFA por 17 anos, ele renunciou ao cargo em 2015 sob denúncias de corrupção. Em julho, ele foi absolvido das acusações pela Justiça Suíça, mas está suspenso do futebol por mais 5 anos. As restrições impostas pelo governo local, uma monarquia absolutista, restringem direitos humanos e impõem, por exemplo, punições a homossexuais. Embora os representantes locais da Copa neguem que haverá perseguição contra a comunidade LGBTQIA+. E aí, demonstrações de afeto, tanto de heterossexuais quanto de homossexuais, estão proibidas. A vestimenta é outro ponto importante a se destacar, inclusive. As roupas curtas também não são recomendadas, a preferência aqui para roupas que cubram os joelhos, barriga e ombros. E como o Catar é um país muçulmano, gente, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida, inclusive, poderá ser consumida em alguns hotéis ou restaurantes e só para maiores de 21 anos. A CNN fez uma entrevista exclusiva com o CEO do comitê organizador da Copa do Mundo do Catar de 2022, Nasser Al-Khatir. Nasser teve que responder sobre as duras críticas feitas pela comunidade internacional ao tratamento que o país dá aos homossexuais. Everyone is welcome. Há 2 dias do início da Copa, como está a expectativa para esse Mundial no Catar? Como estão os preparativos para um dos maiores eventos esportivos do mundo? Nesse episódio do Item Mais, vamos conversar com quem está lá, o enviado especial da CNN ao Catar, Júlio Gomes, e temos o prazer de recebê-lo aqui no Item Mais para contar tudo o que está acontecendo no país e quais são as expectativas para esse Mundial. Júlio, muito bom falar com você, bem-vindo. Tudo bem, Carol? O prazer é todo meu. Vamos em frente, coberturas grandes e longas, mas sempre muito legais, as mais legais de fazer. Cobertura marcante, né, Júlia? A gente vai ter Copa em clima de Natal. Estamos esperando esse presente do Papai Noel, quem sabe um Hexa vindo para o Brasil. Mas eu quero primeiro falar contigo como é que tá a expectativa por aí, em loco. Se já tem muita gente no Catar, como é que tá a expectativa dos turistas e da população ao receber um evento esportivo como esse? O Catar já respira completamente a Copa do Mundo. Eu cheguei em Doha na última quarta-feira, pela tarde, e é incrível como os países, as cidades, elas se transformam
quando tem eventos como esse, né? Você vai caminhando pela cidade e vai se deparando não só com as bandeiras, com os banners, né? Com as menções à Copa do Mundo de uma forma geral, como você vai tropeçando em pessoas que vieram aqui para isso. Jornalista para todo lado, obviamente, né? Isso é natural, mas você vê muita gente com camisas e bandeiras. Me chamou muita atenção desde que eu cheguei aqui em Doha a quantidade de pessoas do norte da África, né? Apoiando as seleções do norte da África. Então é muita gente com a camisa da Tunísia, muita gente com a camisa de Marrocos, mais até do que da Arábia Saudita, que é a vizinha e que é um dos países que mais comprou ingressos. E é muito difícil você diferenciar ou encontrar um local. O Catar, de uma forma geral, ele tem aproximadamente 10% da sua população, entre aspas, local, né? Mais ou menos 300 mil pessoas, dos 3 milhões, e o resto já é um país formado por estrangeiros, né? Povoado por pessoas que vêm de outros lugares, principalmente da Ásia e da África. Então imagina numa Copa do Mundo, né? Você já tem uma desproporção e essa desproporção é ampliada. Então é difícil identificar, assim, esse aqui é um local, deixa eu ver com ele o que ele acha da Copa do Mundo. É muito difícil de encontrar essas pessoas. Eu comecei a nossa conversa, Júlio, destacando que é uma Copa em clima natalino, porque isso nunca aconteceu, uma Copa no final do ano. Teremos uma definição no mês de dezembro e justamente essa mudança se deu por conta do país sede, por conta das altas temperaturas no Catar. Mas mesmo nesse período do ano ainda faz muito calor por aí. Como os organizadores do torneio se prepararam para driblar as altas temperaturas? Os estádios, eles são todos refrigerados, né? Eles são climatizados. Então, no momento de qualquer jogo, seja durante o dia, seja durante a noite, os estádios vão ter ali uma temperatura padrão. É uma tecnologia incrível, porque não são estádios fechados, mas ainda assim os organizadores conseguiram climatizar. Logicamente, a escolha do Catar é uma escolha muito contestável, foi realizada já há bastante tempo, né? Junto com a escolha da Rússia, que foi a sede da Copa de 2018. Uma escolha absolutamente inesperada, porque o Catar nem mesmo conseguia cumprir os requisitos técnicos, e uma escolha que gerou muitos problemas a partir daí, né? Os americanos, os Estados Unidos ficaram bastante chateados, para dizer o mínimo, com a escolha do Catar. Uma série de investigações saíram daí, né? Por parte do FBI, dos americanos, vários dirigentes caíram. Então a escolha do Catar sempre foi muito contestável. Uma das contestações era a questão climática, a questão do calendário. Copa do Mundo, como você disse, é sempre no meio do ano. Teve que ser jogada para o final do ano. Obviamente, isso interrompe a temporada europeia de futebol. Para o Brasil não mudou muita coisa. Para a Europa mudou bastante coisa, né? E para a própria Copa do Mundo, porque os jogadores só foram liberados uma semana antes do início do evento. Geralmente, isso acontece, né? Há mais tempo de treino, há mais folga. A temperatura, de fato, Carol, tinha que ser no final do ano. A temperatura aqui, assim, faz bastante calor, mais de 30 graus durante o dia, você nota que as ruas ficam mais vazias durante o dia, e mais ou menos 4h30, 5 da tarde, a gente está 6 horas na frente do Brasil, né? 4h30, 5 da tarde, começa a escurecer, o sol começa a ir embora, né? Começa a cair, começa a escurecer e refresca bastante. É calor, mas eu não vou te dizer que é algo diferente, por exemplo, do que eu enfrentei em Fortaleza na Copa do Mundo do Brasil em 2014. É sol durante o dia, quente durante o dia, e aí dá aquela esfriadinha, aquela refrescada durante a noite. Nada muito diferente. Então escolheram uma época do ano em que temos uma temperatura, digamos assim, normal para a disputa de uma Copa do Mundo. Júlio já super adaptado. Júlio, você traz pra gente esse destaque que a própria eleição e a definição do Catar como país sede foi ali cercada de polêmicas, e polêmicas que se estenderam, Júlio. A gente tem aí questões dos direitos LGBTQIA+, a questão das condições de trabalho no Catar, a exploração de trabalhadores na construção das arenas, inclusive com o envolvimento da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, da Anistia Internacional. Estamos diante, Júlio, de uma das Copas mais polêmicas da história? Sim, e esse tipo de tema é muito abordado antes da bola rolar. Depois que a bola rola, dá uma diminuída. Na verdade, Carol, vamos falar o português claro. Uma vez identificados os escândalos de corrupção, porque o Catar foi escolhido e obviamente, o Catar é uma ditadura, é uma autocracia, é um país que usa, um dos vários países que usam o esporte para limpar a sua imagem e para quase que capturar na Europa, principalmente na Europa, mas às vezes também nos Estados Unidos, transformar alguns governos e alguns governantes em reféns, porque botam tanto dinheiro em algumas coisas. Por exemplo, no futebol europeu, né? O Catar é dono do Paris Saint-Germain. O estado do Catar é o dono do Paris Saint-Germain. Paris, que é uma das principais capitais da Europa, não tinha um time de futebol competitivo. Hoje tem.
como que a França vai se livrar do Catar? Entende? Então, o sports washing, né, que é esse nome que se dá ao que algumas ditaduras fazem, né, usam o esporte para limpar a imagem. Sports washing, daí que vem a palavra. O sports washing, ele faz parte da vida europeia, do esporte, da Fórmula 1, do futebol, já há bastante tempo. E o Catar está inserido nesse contexto. Então, 5, 6, 7 anos atrás, quando explodiram alguns casos de corrupção, ou quando caiu a ficha sobre o absurdo que era fazer a Copa do Mundo em um país como o Catar, isso poderia ter sido mudado, né? Poderiam ter falado, olha, na verdade não vai ser mais, vai ser em outro lugar. Mas não fizeram, ninguém mexeu um dedo para fazer isso. Então agora, 2 semanas antes de começar a Copa do Mundo, tem uma certa carga de hipocrisia também por parte de algumas nações de ficar trazendo tantos dos problemas do Catar à tona, problemas que a gente já conhece há muitos anos e não de outro dia. Esses problemas todos os pontos que você levantou, eles são reais. Né? Estamos falando de uma ditadura, de uma autocracia. Eu já participei de 2 sessões de treino aqui em Doha, cobrindo, uma da Inglaterra e uma da Holanda, em que foram trazidas pessoas que teoricamente, participaram das obras de construção de estádio, que são um dos fatores de polêmica. Né? As organizações não governamentais, alguns meios de comunicação, falam em 6 mil mortos, em mais de 6 mil mortos, e famílias que ficaram desassistidas e sem respostas na Ásia, na África, por vários países do mundo. A organização nega. A FIFA nega. Então a FIFA quis trazer, nessa semana que antecede o início da Copa do Mundo, está levando a vários treinos de todas as seleções, das 32 seleções, pessoas, às vezes são voluntários, às vezes são pessoas que participaram das obras, às vezes são estudantes, às vezes são jovens que foram inseridos em algum programa social no Catar, enfim, pessoas que interagem com os jogadores e tal. São tentativas de minimizar um pouquinho essa imagem ruim que ficou para o Catar. Mas, vamos combinar, né? O Catar está longe de ser o único país do mundo em que direitos trabalhistas são atropelados, em que direitos da comunidade LGBTQIA+ são atropelados, e por aí vai. Eles não são os únicos, e eles têm muitos parceiros, entre aspas, parceiros no crime, e é por isso que a Copa do Mundo está aqui. Júlio Gomes, enviado especial da CNN à Copa do Mundo, ao Catar. Júlio, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. A bola começa a rolar pra valer na Copa do Mundo, a 1h da tarde de domingo, no horário de Brasília, com a partida de estreia do Catar no torneio. A seleção anfitriã enfrenta o Equador. Dentro de campo, os olhos do mundo estarão voltados para as maiores estrelas do futebol. A seleção brasileira já está em campo para o primeiro treinamento. A CBF acabou de me confirmar, entraram agora há pouco em campo 24 dos 26 jogadores que foram convocados por Tite para participar da Copa do Mundo do Catar. 2 jogadores não chegaram a tempo, os 2 do Paris Saint-Germain, o atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos, porque tiveram um problema no voo na saída da França para a Itália. A Argentina chega para a Copa do Mundo do Catar entre as favoritas a conquistar o Mundial. E a seleção, liderada por Messi, saiu recentemente de um jejum de 28 anos sem ganhar um título oficial. Só que em relação à Copa, a fila continua. Já são 36 anos desde a última conquista. Além do Brasil de Neymar e da Argentina de Messi, outras 30 seleções disputam a taça, incluindo a França de Kylian Mbappé, que busca repetir a conquista de 4 anos atrás. Afinal, quem é favorito nesse torneio no Catar? Quais são aqueles jogadores que despertam as atenções do mundo? Vamos falar mais sobre esporte com o nosso entrevistado de hoje, o Júlio Gomes. De volta aqui nessa conversa conosco no Item Mais. Para lá, Júlio, podemos apontar favoritos para essa Copa do Mundo? A gente pode colocar o Brasil aí, pelo menos no top 3? Sim. Eu vejo um top 2. Eu acho que Brasil e Argentina são 2 seleções que estão acima de todas as outras. Os números, o momento, os jogadores que têm mostram isso. Ah, mas e os europeus? Os europeus ganharam todas as últimas Copas do Mundo. Olha, Carol, qualquer seleção europeia, quando eu falo qualquer, é realmente qualquer uma. Todas as mais de 10 seleções europeias que estão na Copa do Mundo, qualquer seleção europeia pode ganhar do Brasil ou da Argentina em um jogo. O que eu não consigo ver é qual seleção europeia que vai fazer isso e vai ganhar outras 3 partidas e vai ser campeã do mundo. Eu não consigo enxergar uma seleção europeia no momento forte em todos os aspectos do jogo, aspecto técnico, aspecto tático, aspecto mental, confiança, aspecto físico,
que é o que pega muito para a França, que é a atual campeã do mundo. Eu não consigo ver uma seleção europeia tinindo, sabe? O Brasil e a Argentina estão tinindo. Fizeram, nos últimos 2 anos, grandes partidas, grandes campanhas. A Argentina tirou das costas o peso de 200 anos sem ser campeã, né? Desde 91 até o ano passado, quando ganha a Copa América. Não, desde 93, perdão. A Argentina ficou 28 anos sem conseguir conquistar um título. É um negócio inimaginável, né? Com a sua seleção principal. Tirou esse peso das costas. O Brasil muito firme, mantendo o técnico. Manter técnico é sempre bom negócio. Mantendo o técnico de uma Copa para outra, aprende-se com os erros, com os jogadores em grande fase. Eu vejo o Brasil e a Argentina acima das outras europeias. O que não quer dizer que vão ser campeãs. É um torneio de eliminatória única. Nunca o futebol esteve tão equilibrado, nunca foi tão difícil fazer um prognóstico em relação ao jogo de futebol de seleções como agora, mas, na minha opinião, Brasil e Argentina estão na frente. Do ponto de vista individual também, Júlio, ou seja, os melhores jogadores estão nas seleções brasileira e argentina. Quais são aqueles atletas que devemos monitorar, ficar ali de olho, que devem surpreender nesse Mundial? Eu acho que o Brasil, quando você olha para a lista de jogadores do Brasil, essa lista brilha um pouquinho mais do que a lista da Argentina. A Argentina, ela é muito forte coletivamente, que sempre foi um problema da Argentina em outras Copas do Mundo, né? Muitos destaques individuais e pouca coletividade de jogo, né? Pouco acerto em relação ao técnico. E dessa vez tudo encaixou para a Argentina, de 2 anos para cá. Encaixou técnico, jogo coletivo e um Messi que sabe que está na última dança dele. A gente sabe que os 3 principais jogadores do mundo, Carol, são Messi, Neymar e Mbappé. Os 3 jogadores do Qatar, né? Os 3 jogadores do Paris Saint-Germain. Messi, Neymar e Mbappé são os 3 grandes nomes do futebol mundial. Ah, mas o Benzema é o bola de ouro. Ah, mas o Lewandowski e tal, não sei o quê. Tá tudo ótimo. São atacantes espetaculares, maravilhosos. Mas os 3 craques mundiais são Mbappé, Messi e Neymar. O Neymar, eu acho que ele tem grandes companheiros do lado, talvez não tenha ainda a maturidade que o Messi adquiriu finalmente, né? Mas o Messi, obviamente, já tem alguns anos nas pernas aí, tá na sua 5ª Copa do Mundo, enquanto o Neymar vive mais uma espécie de auge. E o Mbappé é uma interrogação, Carol. O Mbappé, desde o meio do ano, quando deu errado a transferência dele para o Real Madrid, quando ele preferiu ficar no PSG, ele parece que está numa agenda própria ali, ele quer ser dono de tudo, e a gente não sabe como ele vai encaixar numa seleção francesa que tem vários problemas de perda de jogadores, né? Vários jogadores que estão fora da Copa do Mundo por lesão. A França vai para a Copa do Mundo com um meio de campo em que nenhum jogador já foi convocado para uma Copa. E todos os que estiveram em 2018 estão fora de 2022. Então a França é forte no gol, forte na defesa, forte no ataque, mas tem um meio de campo de novatos. E todas as seleções têm algum buraco desses. Portugal, que é uma seleção muito boa no papel, tem um técnico que não agrada muito. E o Cristiano Ronaldo também já um pouquinho envelhecido, não sei se o técnico vai ter coragem de colocá-lo no banco. A Espanha, ao contrário, muitos destaques jovens, jogadores que acabaram de virar titulares nos seus times na Europa. A Alemanha lembra muito o Brasil de 2018, um time em começo de ciclo, assim, com muitos jogadores bons, mas nenhum espetacular. A Inglaterra, a gente sabe, né? Nunca dá para confiar na Inglaterra. A Holanda é uma seleção jovem, pode surpreender. A Bélgica já é uma seleção mais envelhecida. Então todos têm algum buraquinho no meio. Os destaques individuais são Messi, Neymar e Mbappé. Desses primeiros duelos, Júlio, qual é aquele que deve ser o mais equilibrado, principalmente olhando essa composição das seleções e esses jogadores que despontam como grandes destaques individuais? Eu gosto muito dos primeiros jogos, né, da Copa do Mundo, gosto muito de um jogo entre Senegal e Holanda, ainda que Senegal não vai ter o Mané, é uma pena, né, em 2018 o melhor jogador africano era o Salah, do Egito, e ele chegou baleado na Copa do Mundo, dessa vez o Mané chega baleado, machucou no último jogo do Bayern de Munique antes da Copa, e o Mané deve desfalcar Senegal. Um jogo de 2 seleções promissoras, é um jogo interessante. E aí você tem em vários grupos uma disputa que parece ser uma disputa mais primeira posição do grupo, entre França e Dinamarca, entre Bélgica e Croácia, entre Espanha e Alemanha e entre Uruguai e Portugal. Dificilmente não serão essas 2 que eu citei classificadas de cada grupo, mas é muito difícil saber quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo, só no confronto direto. Então, são jogos que chamam a atenção por valerem o primeiro, o segundo lugar do grupo, eventualmente valer uma eliminação precoce de alguma das seleções mais fortes da Europa. Júlio, para a gente encerrar, historicamente, a Copa do Mundo, ela traz um legado para o esporte, para o futebol. São jogadores que despontam, outros que acabam sendo revelados de uma forma mais significativa pelo torneio, também seleções que se consagram. O que a gente pode já prever de legado dessa Copa do Mundo do Catar? O legado esportivo ele é sempre o mais difícil de a gente prever.
da gente identificar o que vai acontecer. Antigamente a Copa do Mundo ela era um festival, e quando a gente tinha jogos nos anos 60, 70, 80, reunindo seleções da América do Sul e da Europa, era quando a gente via, na prática, quem estava melhor. Hoje, o futebol mudou muito. O futebol, do meio dos anos 90 para cá, ele ficou muito global, com o mercado comum europeu, com a Lei Bosman, que soltou as amarras que prendiam os jogadores de futebol aos seus clubes, né, como numa espécie de regime de escravidão. Então, essas mudanças no meio dos anos 90 fizeram com que os clubes europeus se transformassem em multinacionais, em seleções globais. Hoje, é muito raro você encontrar um país em que a seleção do país seja melhor do que o melhor time daquele país. Geralmente, o melhor time da Espanha é melhor do que a seleção espanhola. O melhor time da Alemanha é melhor do que a seleção alemã. O melhor time inglês é melhor do que a seleção da Inglaterra. E por aí vai. Principalmente quando a gente se refere às grandes potências europeias. Os jogadores eles estão concentrados em poucos clubes, em poucos campeonatos europeus. Então, hoje em dia, todo mundo conhece todo mundo. Você não tem mais aquela surpresa esportiva, como era nos anos 60, 70, quando aparece, por exemplo, a Holanda, do Cruyff, e que ninguém conhecia aquilo, ninguém sabia que aquilo lá estava acontecendo com o Ajax, no caso, né? E que se transformou na base da seleção holandesa. É muito difícil a gente identificar qual vai ser o legado esportivo. A gente lembra, por exemplo, na Copa de 2014, que o Neuer, o goleiro alemão, acabou mudando a maneira dos goleiros jogarem pelas atuações que ele teve naquela Copa do Mundo. Mas para quem está olhando o futebol de perto, o Neuer já fazia aquilo, havia bastante tempo. Né? Então, a gente possivelmente vai ficar mais preso, Carol, se eu pudesse apostar, a gente vai ficar mais preso a um legado de nomes, como foi o Mbappé em 2018, né? A explosão de algum jogador jovem ou a consagração de algum jogador que já está no mercado, digamos assim, há mais tempo, como o Neymar, como o Messi, né? Consagração definitiva de um desses caras, o próprio Cristiano Ronaldo. Portugal pode ser campeão do mundo, por que não? Acho que a gente vai ficar mais num legado de nomes do que num legado técnico, um legado físico ou tático. Júlio, vamos acompanhar os desdobramentos dessa Copa do Mundo, cada lance, claro, com o teu olhar, como eu falava há pouco, conosco aqui na CNN. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, um bom trabalho por aí, bons jogos, e a gente volta a conversar, sem dúvida. Eu que agradeço, Carol, foi um prazer e a gente vai estar junto aí, no CNN Brasil, ao longo de toda a Copa do Mundo. Um abraço. O Item Mais de hoje fica por aqui, de olho na Copa do Mundo do Catar. Acompanhe também na nossa programação da CNN tudo o que acontece nesse, que é um dos maiores eventos esportivos do mundo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e um bom início de Copa. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.